Olá, queridos! Voltamos novamente a mais um vídeo aula sobre pediatria, sobre enfermagem em pediatria, assistência de enfermagem. E aí nós voltamos onde nós havíamos parado, que foi a classificação do RN quanto ao peso. Essa classificação quanto ao peso, ela se dá também através de anotações de acordo com os percentis. Nós temos aqui o percentil 10, o percentil, entre 10 e 90 e o percentil acima de 90, para colocarmos de acordo aí quanto ao peso das anotações, principalmente para classificarmos se ele está pequeno para a idade gestacional, se ele está adequado para a idade gestacional ou se ele está grande para a idade gestacional. Ele é considerado PIG, pequeno para a idade gestacional, quando o percentil ele está abaixo de 10, tá bom? Ele é considerado adequado para a idade gestacional quando o percentil dele está entre 10 e 90. E ele é considerado grande, o RN é considerado grande para a idade gestacional quando ele está com percentil acima de 90. Calma que eu vou trazer um exemplo para vocês e aí vocês vão conseguir entender, tá? Aqui nesse slide nós temos, olha, aqui as anotações do peso, no que diz respeito ao peso do RN na vertical, tá vendo aqui? Isso aqui é um gráfico, e esse gráfico é referente ao peso ao nascer. Então, aqui, nesse gráfico, na barra vertical, nós temos o peso. Esse gráfico, na horizontal, nós temos a idade gestacional e nós temos os percentis aqui anotados também nessa barra do outro lado, na vertical. Nós temos aqui o percentil 10, o percentil 50 e o percentil 90, tá bom? Vamos ao exemplo, então, para que vocês possam entender. Eu tenho aqui um RN de 31 semanas e 4 dias. Ele nasceu com peso de 1,2 kg. Cadê o cursor? Tá aqui. Ele nasceu com peso de 1,2 kg e com 45 centímetros. Vamos lá? O peso dele foi quanto? 1,2 kg. A gente vai para a barra aqui de 1,2 kg. Ó, tá bem aqui, ó. 1,2 kg foi o peso. Lembrando que essa barra aqui na vertical diz respeito ao peso. Então, esse RN sugestivo aqui que eu trouxe como exemplo para vocês, ele pesa 1,2 kg. Ele nasceu com 1,2 kg. Ele nasceu com 45 centímetros. Vamos ver onde está. E qual foi a idade gestacional dele? Ou seja, com quantas semanas ele nasceu, aliás, né? Ele nasceu de 31 semanas e 4 dias. Tá aqui. Vamos lá. 31 semanas, a idade gestacional, e 4 dias. Não tem como a gente estabelecer os dias aqui, porque nós só colocamos aqui na barra horizontal as semanas e não os dias. Então, ele nasceu com 1,2 kg, está aqui na barra, e nasceu com 31 semanas. Então, esse RN, ele está em qual percentil? Ele está no percentil 10, percentil 50 ou percentil 90? Vejam que ele ficou, ó, 1,2 kg e 31 semanas aqui. Ele está no percentil aonde? No percentil 10. Então, como conclusão,
esse RN do nosso exemplo é PIG, pequeno para a idade gestacional. Quer ver outro exemplo? Eu não especifiquei aqui para vocês, mas dá para vocês entenderem. Eu tenho um RN que nasceu com 1,8 kg, tá aqui, ó, 1,8 kg, e ele nasceu com 35 semanas. Vamos ver? Ele nasceu com 1,8 kg, que está aqui, e 35 semanas. Vamos ver aqui embaixo? A idade gestacional 35 e 1,8 kg. Aonde é que dá? Bem aqui no percentil, ó. Ó, 35 semanas e 1,8 kg. Bem aqui. Ele é considerado também como PIG, pequeno para a idade gestacional. E assim vocês vão sucessivamente identificando a partir do peso dele, do peso que ele nasceu e da idade gestacional. Então, vocês podem estar verificando aí se ele é adequado, né, para a idade gestacional, se ele é pequeno para a idade gestacional ou se ele é grande para a idade gestacional. Diante do conhecimento da questão sobre a anotação do peso ao nascer, de acordo com o peso, de acordo com a idade gestacional, os percentis para sabermos, né, a classificação, nós iremos agora para os cuidados após o nascimento. Quando esse RN nasce, ele precisa de cuidados. Cuidados que são imediatos, os cuidados que são mediatos e os cuidados nos primeiros dias do RN. Olha, nós temos aqui cuidados imediatos ao RN, cuidados mediatos ao RN, os cuidados nos primeiros dias do RN, nós estamos falando em cuidados após o nascimento, depois que nasceu. Nós estamos falando de anamnese, que é o histórico, levantamento de informações junto, né, com o exame físico do RN. E estamos falando também do Programa Nacional de Triagem Neonatal. Esses são os cuidados após o nascimento que esse RN vai receber, tá? A gente vai estudar um a um para que vocês possam, então, estar desenvolvendo o conhecimento de vocês, tá? Dentro desses cuidados após o nascimento, nós iremos começar a estudar os cuidados imediatos. Vamos lá. Esses cuidados imediatos, minha gente, são os cuidados que são prestados logo após o nascimento, imediatamente. Nasceu agora, já está recebendo cuidados. Então, assim que nasce e já recebe os cuidados imediatamente, nós estamos falando dos cuidados imediatos. Então, esses cuidados imediatos são feitos nas 2 primeiras horas após o nascimento. Então, até as 2 primeiras horas, ó, presta atenção nisso, até as 2 primeiras horas de nascimento, nós estamos aí realizando os cuidados imediatos, né? Então, quando o RN nasce, após o nascimento dele, até as 2 primeiras horas de nascido, ele vai receber os cuidados imediatos, tá bom? E esses cuidados imediatos que sucedem, né, o parto, até 2 primeiras horas após, ele vai receber, né, e secar o recém-nascido de forma rápida e cuidadosamente. Então, o profissional, ele vai receber esse RN, vai secar esse RN de forma rápida e cuidadosa. Por que tem que ser rápido? Porque a sala de parto, ela é fria, geralmente eles não desligam, né, o ar-condicionado, era para ser desligado, mas eles não desligam, até por causa do grande número de profissionais, estudantes lá dentro da sala de parto, que não era para acontecer dessa forma. Dentro da sala de parto era para estar presente
apenas o médico obstetra, se for um médico, né? E aí uma enfermeira e o técnico em enfermagem. Mas não é isso que a gente vê no dia a dia. A gente vê a sala lotada e aí eles não desligam o ar-condicionado. Então, assim que nasce, tem que ser recebido e secado bem rápido e de forma cuidadosa, para manter a temperatura corporal dele estável, né? Ele estava num ambiente quentinho lá dentro do útero, para quando ele nascer, ele não leve esse choque assim ao nascer com relação à temperatura, tá bom? Então, nós estamos falando de cuidados imediatos, imediatamente logo após o nascimento, até as 2 primeiras horas, nós estamos falando de cuidados que são imediatos, né? Cuidados estes que são relacionados ao RN, tá bom, pessoal? Vamos avançar mais um pouquinho, porque a gente ainda está nos cuidados imediatos, né? Falando em se tratando do RN. E aí nós temos também como cuidado de forma imediata, imediatamente, eu vou sempre falar essa palavra para vocês fixarem, é manter a via aérea desse RN de forma permeável. E como é que é feita? Através de aspirações de secreções. Então, nasceu, assim que nasceu, ele é secado imediatamente de forma cuidadosa para manter a temperatura e aspirado por causa das secreções. Presta atenção na ordem de aspiração. Primeiro se aspira a boca dele e depois o nariz, tá certo, pessoal? Qual é a ordem de aspiração das vias desse RN, das vias respiratórias? Primeiro a boca e depois o nariz, tá certo, pessoal? Por causa aí de lugar menos contaminado, tá bom? Então, aí a gente parte sempre desse princípio, que primeiro a gente aspira a boca e depois o nariz, ok? E aí, logo em seguida, tem-se a realização do clampeamento do cordão umbilical. Esse clampeamento do cordão umbilical é mais ou menos feito a 3 centímetros do coto umbilical. Então, é mais ou menos uns 2 dedinhos, 3 dedos nossos, né? A partir do coto umbilical. E é ali a região onde vai ser clampeada, tá bom? Esse clamp, ele vai ser feito de forma para fechar, para pinçar o cordão umbilical, tá bom? E aí agora, nós temos a foto do cordão umbilical aí para vocês. Nós temos aqui a região do coto umbilical e esse clamp que realiza o clampeamento é feito a 3 centímetros do coto umbilical. Essa é a forma correta de estar se clampeando, tá certo? A região aí umbilical do RN, tá certo, pessoal? Vamos passar mais para frente. Agora, a gente vai dar continuidade ainda aos cuidados imediatos, que se trata agora da identificação do RN. Como é que é feita a identificação, então? Através do nome da mãe, data e hora do nascimento. Então, tem-se que, ao nascer, imediatamente observar o nome da mãe, a data, a hora do nascimento, proteger o RN, função nossa da enfermagem, contra infecções, avaliar as condições vitais desse RN através da escala de Apgar, que nós veremos daqui a pouquinho, nos próximos slides, encaminhar o RN junto à mãe para que se faça aí o apego precoce e o aleitamento materno. É interessante hoje também dizer para vocês que atualmente está se empregando a questão da hora de ouro, né, de nascimento.
assim que nasce, imediatamente, ele já é colocado no colo da mãe, ao peito da mãe, para que ali eles passem por esse momento, né, juntinhos durante 1 hora, para que aumente o vínculo afetivo aí entre o binômio mãe e filho. É importantíssimo a enfermagem prestar esse tipo de cuidado, porque é neste momento que vai acontecer já o início, então, do aleitamento materno. Nós já prestamos orientações acerca do aleitamento materno, a forma correta da pega. Então, já começa, assim, a princípio, dentro da sala de parto ainda. Então, é importante que a gente faça isso, né? Para que esse vínculo afetivo aí fique cada vez mais forte, tá bom, minha gente? É importantíssimo. Não esqueçam que é a chamada a hora de ouro ou hora dourada. Ao nascer, o RN ele já vai ao colo da mãe e passa 1 hora aí nesse colo, aumentando o vínculo afetivo, né? Ainda estamos falando de cuidados imediatos ao RN que nós da enfermagem prestamos tanto à mãe quanto também ao RN, tá certo? E aí nós temos para vocês agora a escala de Apgar. É uma escala onde a gente vai estar avaliando aí alguns pontos específicos para nós colocarmos aí então a questão se houve ou não asfixia, né? Durante o momento que ele estava no trabalho de parto, né, que ele estava passando pela pelve até a questão do nascimento. Então vamos lá. Essa escala de Apgar, ela avalia alguns parâmetros. E quais são esses parâmetros que são avaliados? A questão da frequência cardíaca, tá bom? Avalia-se na escala de Apgar a respiração do RN, avalia-se também o tônus muscular desse RN, avalia-se também a irritabilidade reflexa desse RN e a cor. Esses parâmetros são pontuados, que vai de 0 até 2. E aí, cada parâmetro, ele é colocado como pontuado 0 se for ausente, pontuado como 1, essa frequência cardíaca menor que 100 batimentos por minuto. E recebe a pontuação 2 se for a frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto ao nascer. A respiração ela é avaliada de acordo com a pontuação 0, que é ausente, pontuação 1, se essa respiração for irregular ou superficial, ou então choro fraco, e pontuado como 2, a respiração irregular e o choro vigoroso, tá bom? Vão se somando. O tônus muscular é avaliado como flácido, atingindo 0 como pontuação. É avaliado também algum tipo de flexão de pernas e braços. Se ele faz alguma flexão de perna e de braços, ele recebe a pontuação 1. Se ele tem movimentação ativa, boa flexão, ele recebe pontuação 2. Com relação ao parâmetro irritabilidade reflexa, quando se está ausente, claro que a pontuação será 0. Quando ele faz algum tipo de careta, ele recebe a pontuação 1. E quando ele chora e espirra, ele recebe a pontuação 2. Já com relação ao parâmetro cor, quando ele nasce pálido ou cianótico, ele recebe a pontuação 0 nesse parâmetro. Quando ele nasce com o corpo róseo, com acrocianose, ele recebe a pontuação 1, né? Ele nem está
cianótipo, mas também nem está rosado, né? Então ele recebe a pontuação 1, é meio termo. E quando ele nasce completamente róseo, que é o normal, que é considerado normal de cor ao nascer, ele recebe a pontuação 2. Então, nós dizemos que se ele atingiu de 8 a 10 a escala de Apgar, ele não teve asfixia. Se ele atinge de 7 a 5 pontos na escala de Apgar, ele nasceu com uma asfixia leve. Quando ele atinge de 4 a 3 pontos, ele sofreu uma asfixia moderada. E quando ele atinge de 2 a 0, ele nasceu com uma asfixia grave, tendo que ser levado então para a UTI. Né? Então é importantíssimo a avaliação da escala de Apgar para se ter aí noção de como está o estado de saúde aí, então, geral desse RN que nasceu e vai ser avaliado, vai ser assistido aí de uma maneira humanizada por nós da equipe da enfermagem. É importantíssimo passar pela escala de Apgar, tá certo, pessoal? E aí, a questão dos cuidados, né, que são os imediatos, a gente vai estudar no próximo vídeo aula, tá certo? Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho até então. Não fiquem apenas, né, nos vídeos ou então no material que vai ser fornecido para vocês. Busquem fontes, procurem estar crescendo aí no nível de conhecimento, e as dúvidas que forem surgindo, vão anotando e tirando, solucionando aí conosco, tá bem, pessoal? Então, até a nossa próxima aula, se Deus quiser, tá bom? Tchau, tchau!